eles aí. A Renata, professor, está perguntando se não tem aula hoje. Ela não entrou nessa aula. Eu acho que ela não está nesse grupo. Tá, eu coloquei ela. Pois é, está perguntando se não tem aula hoje, eu não estou entendendo. Eu acho que eu estou no celular porque o meu notebook está formatando, professor. É porque ela tem 2 números. O Rafael deve ter posto ela no número que ela não está. Eu vou adicionar ela e volto em seguida, tá bom? Tá, ok, faz isso, por favor, faz isso. Deixa eu te colocar de administradora, deixa eu ver. Irmão Luiz, você me escuta? Escuta, irmão. Como que você tá? Tá tudo bem, irmão? Graças a Deus. E você? Estou bem, graças a Deus. Nossa, eu senti muito Coloquei, falta você no curso, viu? coloquei todo mundo de administrador aí, viu? Se precisar de qualquer coisa, vocês estão prontos aí. Ô, professor, benção. Professor, o senhor Oi. está igual o senhor tá igual à escola dominical lá da minha igreja. Quando eu vou comprar revista, eu peço assim, me dá 20 de professor e de aluno, 5. Só tem professor. Lá só tem professor. É igual aqui, só tem administrador. Então, não, porque aí qualquer coisa que precisar, todo mundo está habilitado a fazer alguma coisa aí. Ó. Professor, você sabe que agora eu sou obreiro da fama, né? Olha aí para você ver. É por isso que estão me usando agora, viu? Abriu umas portas para Por mim isso você está agora. ficando famoso. Agora estou dando aula também. Eu virei professor também agora. Estou dando aula Oh, de EBD. parabéns, Rosana. Nossa, eu fiquei muito contente, viu? Que eu estava ocioso, sem fazer nada, né? Aí vai dando aquele primeiro dia que você vai fazer a obra de Deus, começa a dar uma tremedeira nas pernas, uma dor na barriga. Apareceu o slide aí para vocês? Sim, professor. Mudou? Então, exegese do Novo Testamento. Primeiro slide. Primeiro slide. Tá, então vamos organizar, porque toda vez quer dar um BOzinho, né? Deixa eu mudar para o outro aqui. A Renata deve estar entrando aí agora, professor. Ela entrou. Mudou? Mudou, tá? O primeiro slide. Tá na ementa agora? Não, Tá está bom no agora. grupo de ensino.
computador ficou com preguiça, muito tempo sem funcionar com vocês aí. Está na tela slide? Está o primeiro slide, o slide número 1. Mudou ou não? Agora não, continua no número 1. Meu Deus. Vai mudar não, bebê? Dá um F5 aí, professor. Vê se Aqui ele vai não, expandir a tela. ele já está no F5, Cláudio. Ah, Agora eu acho que está tela inteira mesmo. Foi, agora está indo, professor. Ok. Então, a nossa ementa, ó, presta atenção. Análise exegética de passagens selecionadas do Novo Testamento, exercício de interpretação mediante o método histórico-gramatical de pesquisa exegética, aplicação das pressuposições, princípios e métodos estudados em hermenêutica. Lembra que a gente estudou hermenêutica, né? Aí eu disse que é uma continuação da hermenêutica. É uma etapa mais avançada agora, porque a gente vai explorar mesmo o texto. Objetivo geral da disciplina: preparar o aluno para a interpretação do texto bíblico do Novo Testamento. Objetivos específicos: direcionar o estudante de teologia na extração do sentido autoral. A nossa intenção é entender qual era a intenção do autor. Dar ao estudante o passo a passo para a interpretação do texto bíblico. Levar o estudante a redigir o texto exegético. Ensinar o estudante a produzir, a partir da interpretação do texto, sermões para pregação. Então, vocês vão chegar no final em condições de pregar o Novo Testamento. Então, olha só o que a gente vai abordar. Contexto histórico em geral, contexto histórico específico, contexto literário, contexto textual, contexto linguístico, contexto ocasional, bíblico e teológico, o contexto teológico especificamente, a argumentação teológica a respeito do texto e uma síntese teológica e do esboço homilético, ou seja, do sermão propriamente dito. Então, nós vamos caminhar por aí. Coisa que vocês fizeram na exegese do Antigo Testamento e vão refazer agora, só que num panorama do Novo Testamento. Então, aquela ideia de que você precisa respeitar o contexto, ela continua. E analisar todos esses contextos aí, histórico, literário, textual, linguístico. E nós vamos usar e vamos lançar mão do método histórico gramatical. Se lembra que a gente estudou isso lá no comecinho, né? Nós vamos usar o método histórico gramatical porque entendemos que esse método ele respeita a Bíblia como ela é. A biblioteca básica está aí. Olha, esse livrinho do meio, eu mandei para vocês já, né? Ou não? Uma vez. Mas se não tiver mandado, eu mando de novo. Depois vocês analisam essa... Stuart? E Gordon Fee é o mesmo... Nós temos esse, sim. É o mesmo daquele livro Entendes o que Lês. Depois eu vou ver aqui e mando o que eu tiver aqui, eu mando para vocês. Nós temos ele, sim, professor. Tem ele na pasta, guardado. Então, depois vocês dão uma olhada nessa bibliografia aí com calma. Poder adquirir esses livros aí, ou baixar eles em PDF, quem tiver condição, é uma maravilha. O senhor pode nos direcionar dizendo o que é mais relevante desses livros, se a gente quiser comprar ou baixar, o que é deles o mais importante.
Tem um livro que ele não está nessa bibliografia, porque quem organizou essa bibliografia aí foi a professora Lázara, e existe um determinado tempo para você poder revisar a ementa e o plano de ensino de uma disciplina. Mas da próxima vez vai entrar um livro, deixa eu pegar ele aqui para eu mostrar para vocês. Esse livro aqui, ele é a figura do nosso grupo, ó. Vai estar ao contrário, mas é exegese do Novo Testamento. É a figura de capa aí, a imagem do nosso grupo. Gente... Quem que é o autor dele, professor? É um português chamado Manuel Alexandre Júnior. Manuel Alexandre Júnior. Pensa num livro diferenciado. Então, esse é um livro que vale a pena comprar, né, professor? Só que ele não está na nossa bibliografia aí, por causa daquilo que eu expliquei. Quando for chegar a época de revisar e mexer no plano de ensino, com certeza ele vai entrar. Eu tenho trabalhado muito com esse livro aqui, porque é fantástico, 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 fantástico. Então, nós vamos trabalhar essas condições. E a nossa missão é a gente perceber juntos a intenção do autor de cada texto. É lógico que a gente não vai ter condição de avaliar o Novo Testamento inteiro, né? Mas vamos escolher algumas passagens para a gente fazer a exegese do começo ao fim. Como que funciona isso? Como é que a gente capta o contexto histórico em geral? Como que a gente capta o contexto histórico específico? O contexto linguístico, a questão da gramática. Aquilo que eu falei para vocês em hermenêutica continua. A gente saber ler no nosso texto em português e saber fazer a análise morfológica do texto, entendendo o que é um verbo, o que é um substantivo, o que é um adjetivo. É lógico que, partindo do pressuposto que a gente vai trabalhar com exegese, quem já fez o grego vai ter mais facilidade. O Luiz, por exemplo, só começou e teve que parar por causa de questões aí familiares, né? Mas a gente vai ajudar ele a caminhar com a gente aí. Né? E vocês aí que fizeram o grego, eu falei para vocês nunca mais abandonar o estudo diário dos 15 minutos, né? E eu sei que vocês não me escutaram, não. Mas os 15 minutos diários são essenciais para a vida toda, gente. Para a vida toda. Eu voltei a dar aula de hebraico o ano passado e estou dando aula de hebraico de novo. E eu fico vendo a dificuldade dos alunos. Eu ponho na cabeça deles, estudar 15 minutos diários, 15 minutos diários. Aí o aluno deixa para abrir o material de hebraico no dia da aula. Aí fica difícil, né? Fica difícil, porque se você não se dedicar a uma língua morta, pelo menos com esses 15 minutos, você não vai conseguir nunca. Né? A gente não aprende por osmose esse tipo de disciplina, é para pirar mesmo, é gastar tempo, né? Eu sei que ninguém tem tempo para nada, né? Mas a gente tem condição de fazer o tempo da gente. Então, a gente vai precisar do grego aí. Vamos ajudar o Luiz. E vocês que já estudaram, vamos nos ajudar. Porque vai chegar na hora do contexto linguístico, a gente vai ter que fazer exegese de palavras específicas, analisar a estrutura dela dentro do contexto, a gente vai olhar isso tudo. Porque o grande problema é alguém achar que fazer exegese é você escolher uma palavra dentro do texto e analisar só ela. Isso aí muita gente já fez, e infelizmente esse tipo de trabalho, ele não traduz necessariamente o que o autor queria dizer. A gente tem que analisar a estrutura do texto inteira. Inteira.
Não é só uma palavra. Às vezes uma palavra, ela salta como palavra-chave, né? Às vezes sim, mas nem sempre. Então, essa condição de trabalhar uma palavra só dentro do texto, a gente não vai ficar nessa, não. Nós vamos analisar mesmo o contexto e a intenção do autor tem que saltar aos nossos olhos. É lógico que isso aí tudo nós vamos depender também da direção do Espírito Santo, né? Mas a parte técnica nós vamos trabalhar aqui. Professor, o senhor vai nos dar um texto específico? Nós vamos analisar, eu tenho um artigo de um exegese que eu fiz, nós vamos trabalhar com o meu material. Ah, certo. Tá bom? Esses dias o Cláudio perguntou se eu tinha algum material sobre inspiração da Escritura, eu mandei um meu para eles, ele que serviu lá. E eu tenho um sobre exegese que eu escrevi, nós vamos usar ele também. Muito bom aquele material, acho que é o mesmo que o Luiz está usando na EBD, lá na Escola Bíblica, que é a Supremacia das Escrituras. Foi muito bom, proveitoso mesmo aquele material. Então, meus queridos, eu fico feliz demais de ter vocês comigo de novo. Vocês são inspiração para mim. Vocês estão aí firmes desde o começo. E eu quero incentivar vocês, porque quando eu estudei, eu passei por várias dificuldades. E eu nunca vi um negócio desse. Você começa a estudar a palavra de Deus e de maneira acadêmica, parece que a vida da gente fica um pouco mais complicada, né? Uma mensalidade que não é cara, a gente não consegue pagar. Eu não sei o que é isso. Gente, eu saía do serviço correndo. Na minha época, eu tinha que estudar presencial e eu não tinha automóvel na época. Eu ia de ônibus para o seminário, chegava às vezes atrasado. E eu tinha acabado de casar, era recém-casado, e aquela vida difícil, e tentando construir a casa, aquela coisa. E às vezes eu deixava atrasar 5, 6 mensalidades. Eu falei, meu Deus, vou trancar a matrícula porque eu não vou conseguir. E quando eu ia trancar a matrícula, a diretora falava, não tranca, Deus vai te abençoar. E eu chegava lá de vez em quando com um dinheirinho para pagar 1, 2 mensalidades, e ela dizia, não precisa, porque alguém veio e pagou a sua mensalidade. Ele canta lá, macho. Aleluia. Meu Deus Glória do céu. Só Deus na causa. Por isso que eu digo para vocês, vocês são inspiração para assim mim. mesmo, viu? Em hipótese alguma, deixem o curso. Pode paralisar momentaneamente, igual o Luiz fez, por motivo de força maior, mas vão até o fim, porque vocês foram chamados. Vocês foram chamados. Vocês estão aqui por causa de um chamado, né? Eu disse para vocês no comecinho, a maioria disseram para mim, não, é para aprender mais, melhorar o aprendizado, é isso, é aquilo. Eu falei, negativo. Vocês vieram por causa do chamado. Se lembram disso? Lembramos. E vocês estão aí por causa dele. E vocês estão aí por causa do chamado. Senão vocês já tinham picado a canela. Já tinham corrido já. Porque teologia não é para qualquer um, não, gente. É para gente muito especial de Deus. E vocês estão de parabéns. Glória a Deus. Vocês estão de parabéns e vamos caminhar. Deus. Vamos caminhar junto de novo. Daquele modelo que vocês me conhecem. Não precisa ter medo. Não precisa ter medo de avaliação comigo, porque o que eu olho muito no aluno é a participação, o interesse. Vocês sabem disso, que prova minha é igual mamão com açúcar. Eu gosto é de aluno que tem interesse, de aluno que participa e de aluno que tem sede de Deus. Vocês sabem disso. Professor, fala, meu um testemunho aí de 10 segundos. Por exemplo, eu fui um crente assim, frequentando a igreja há tantos anos, e o único assunto que eu tinha lá era futebol. Eu era o comentarista de futebol melhor que existe, entendi todos os campeonatos e tal. Um dia, a coisa mudou e tudo começou a fazer sentido para mim, o Espírito Santo falar comigo. E eu já velho, já e tal. Eu falei, mas o que é isso? Eu comecei a entender um pouco da Bíblia
e estou aí fazendo esse curso. Quer dizer, Deus, ele faz o que ele quiser, né? No tempo que ele quiser. Então, ó, eu mandei só um link. Se porventura cair o link, tem mais uns 8 minutos ainda. Mas se cair, eu não vou enviar outro, porque a nossa aula de hoje é só a apresentação da disciplina, para vocês saberem o que, que a gente vai fazer. Então, se cair, eu não vou mandar outro. Mas até lá, vamos conversando. Luiz, e é por aí, sabe? Às vezes eu fico analisando, assim, a minha vida antes da teologia e depois da teologia. E eu percebo que eu preciso estudar muito, tem muita coisa que a gente precisa aprender, tem muito tabu que precisa ser quebrado, tem muita religiosidade que a teologia pode ajudar a gente a resolver. Tem muita coisa aí que a teologia pode melhorar a nossa condição de vida como cristão, sabe? E estamos nesse barco E aí. quando você foca na palavra de Deus também, né, professor? Quando você foca verdadeiramente na palavra de Deus, é outra coisa, né? Você não está fazendo firula, Não, você eu está só falando a vejo verdade. o seguinte, Roselita, a gente é muito relapso, né? Porque Deus é tão bom para a gente e a gente é preguiçoso para estudar. Eu estava É lendo a verdade, Bíblia hoje professor. cedo e eu mesmo vendo tanto que eu estou relapso na minha devocional bíblica. A gente deixa a correria consumir o tempo que a gente tinha que estar gastando com Deus. Estou falando isso de mim. Professor, Estou falando por vocês, não. Estou professor, falando da minha pessoa. Eu estava lendo, eu falei, mas Deus do céu, eu estou gastando só esse tempinho com a leitura da Escritura. professor, o senhor viu um programa no SBT, o livro Escondido, um programa à tarde da noite que teve um dia desses, né? E aí, falando do livro, o livro proibido, que é a Bíblia. Muito, muito interessante. Era meia-noite, mais ou menos. Perseguido. Né? Aí a igreja perseguida, o livro perseguido. Aí eu vi a história de um, eu não sei se é coreano, chinês, o que é. É aquele povo oriental lá, de olho puxado. Aí ele disse assim que ele foi preso por causa da Bíblia e leu a Bíblia na prisão. Aí ele leu a Bíblia, ele falou assim, eu li a Bíblia 18 vezes. Eu pensei, bom, 18 vezes é um número razoável, olhando pela idade dele, né? Aí ele disse assim, eu li a Bíblia 18 vezes, em 2 anos na prisão. Aí a coisa funilou. Eu pensei assim, poxa vida. Aí eu fui fazer as contas. Se a gente lê 40 capítulos por dia, a gente lê 8 vezes a Bíblia por ano, 9 vezes a Bíblia por ano. Mas quem faz isso? Sabe, eu deixei de ler a Bíblia assim. Eu falei que eu preciso ler a Bíblia com qualidade, mas vocês não conhecem o meu testemunho, que eu nunca dei meu testemunho. O Cláudio conhece um pedacinho que eu já compartilhei com ele. Eu já tive na cadeia, Silvana. Eu já fui presidiária, minha vida pregressa. E eu li a Bíblia em 3 meses, dentro da prisão. Você vê, é possível, né? É possível. A Bíblia inteira, com qualidade, em 3 meses, quando eu era presidiário. E fez toda a diferença na minha vida. Tem muitos testemunhos de gente presa que através da palavra de Deus, Deus fez coisas extraordinárias. Eu conheço um testemunho de um amigo meu, eles tinham um projeto que chamava Laje. Laje era um acróstico de liberdade atrás das grades. Então, eles pregavam em presídio. E eles levavam aquelas biblinhas dos Gideões internacionais, aquela biblinha pequena, e eles foram lá na Papuda, lá no presídio em Brasília. É Papuda mesmo, né? Em Brasília? Não sei. Papuda. Aí lá, diz que tinha um presidiário lá, todo cheio de piadinha. Ele falou, nossa, mas essa Bíblia aqui, essa folha é ideal para fumar uma maconha. Aí o pastor desafiou ele, falou, não, você pode fumar, pode usar as folhas para fumar, mas você vai fazer um pacto com Deus que antes de fumar, você vai ler frente e verso.
E diz que ele topou, e diz que ele começou nessa. Aquela Bíblia são os evangelhos e os salmos, né? E alguns provérbios. E diz que ele começou nos evangelhos. Diz que quando ele chegou no evangelho de João, a leitura, no capítulo 3, ele se converteu. Mas ele fumou maconha nas folhas de Mateus, Marcos e Lucas. Até Deus foi progressivamente. E Deus foi misericordioso com ele, né? Porque deixou ele chegar lá no capítulo 3 do Evangelho de João. Diz que quando ele leu o versículo-chave do Evangelho, 3,16, né? Porque Deus... Como que é lá? Deus amou o mundo de Deus tal amou maneira, o mundo de tal deu seu maneira, filho, deu seu único filho, Diz que ele não se para que todo aquele que nele crê não pereça. Não pereça, mas tenha vida eterna. Diz que nesse versículo ele não se conteve mais, se derramou em lágrimas e teve um encontro pessoal com Deus. E esse testemunho é famoso lá em Brasília e foi o pessoal do projeto Laje, pastor Aldson. Então Deus faz. A escritura é a palavra de Deus. É por isso Professor, esse versículo aí, eu acho ele extraordinário, o que vem depois também, que fala assim, que Jesus fala, eu não vim condenar o mundo, mas aquele que rejeita o Filho de Deus já está condenado, né? Ele veio o mundo está condenado, ele veio salvar. Então, o capítulo 3 do Evangelho de João é espetacular. O Evangelho de João, toda a Bíblia é espetacular, mas esse capítulo 3 aí, ele é fantástico. Não dá para explicar ali o tamanho do amor de Deus. A palavra que encontra no português é de tal maneira, mas não dá para dimensionar o amor de Deus. Não tem como, não. O amor de Deus a gente nem compreende. Como que Deus ama alguém... Não. É incompreensível. Que não merece ser amado. Alguém que não merece ser amado. Porque a gente baseia o nosso amor muito no mérito, né? Eu amo a minha esposa porque ela é isso. Eu amo meu filho porque é assim, assim, assado. Mas um amor incondicional, eu não consigo entender, não. É verdade. Não consigo, não. Também não. Então, meus queridos, um grande abraço. Que Deus abençoe vocês. Então, todas as quartas-feiras, no nosso mesmo bate-horário, no nosso bate-canal, nós vamos nos encontrar aqui pela graça e misericórdia de Deus. Sempre às 20 horas, para dar tempo para vocês chegarem em casa. Né? Quem tiver que tomar aquele banho, tomar um banhozinho, dar uma descansadinha para a gente falar da graça e do amor de Deus. Né? E vamos chegar no final aí, fazendo um esforço.